O Deus que nos salvou tem uma lei. E nós não conseguimos guardar essa lei, porque somos fracos e pecadores. Mas uma vez salvos, gerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá o poder para a obediência aos mandamentos de Deus. Na parte de quinta-feira, nova aliança. Agora nós chegamos no Novo Testamento. Agora nós chegamos no Novo Concerto. Há pessoas que não entendem essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. A maioria entende que Antigo Testamento, Velho Testamento é coisa que já não tem mais valor. E desprezam tudo o que existe no Velho Testamento. Valorizam somente o Novo Testamento. Há pessoas que leem somente o Novo Testamento da Bíblia. Porque foram ensinados que o Velho Testamento não tem mais valor. Queridos, no Velho Testamento, no Velho Concerto, na Velha Aliança, existia a promessa do Salvador, a promessa do Messias, as profecias. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto, existe o cumprimento das promessas feitas por Deus. Você não consegue entender um sem o outro. Você não vai conseguir entender o Novo Testamento sem o Velho. Para entender as profecias da Bíblia, para entender o plano da salvação ilustrado no santuário, você tem que estudar primeiro o santuário terrestre, para depois entender o santuário celestial. O plano da salvação envolve a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. A primeira vez que o Antigo Testamento menciona o que se chama de Nova Aliança, a primeira vez que fala da Nova Aliança está na passagem de Jeremias, capítulo 31. Abra sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31. Vamos ver os versos 31 a 33. Jeremias 31 e os versos 31 a 33. Aqui nós lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a inscreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É a primeira vez que a Bíblia fala de novo concerto. E este texto de Jeremias, ele é repetido. Ele é repetido lá em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8. É aqui que Paulo mostra o cumprimento da promessa de Deus de um novo concerto. Este cumprimento aparece na vida de Jesus Cristo. Jesus cumpriu. Ele realizou o plano da salvação. Queridos, a porta da graça, ela estava prometida. Era uma promessa à graça. Desde o Jardim do Éden, a graça era uma promessa. Durante todo o período do Antigo Testamento, a graça divina de salvar o pecador era uma promessa. Mas chegou um momento em que esta promessa se tornou realidade. Porque hoje já não é somente uma promessa. Hoje a graça é realidade, porque ela foi ratificada, ela foi confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se ela não tivesse sido confirmada e ratificada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, aquela promessa de graça perderia o seu sentido, perderia o valor. Queridos, aqueles que foram arrebatados para o céu, como o caso de Enoque, de Elias, de Moisés, no Antigo Testamento, se o sangue de Jesus Cristo não ratificasse e confirmasse a promessa da graça, eles teriam que descer do céu, eles teriam que voltar. Eles não poderiam permanecer no céu, porque não existe salvação pelas obras, só existe pela graça.
no Antigo Testamento e Novo Testamento, a salvação é somente pela graça. E se esta graça prometida não fosse ratificada e confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, o que aconteceria então com Moisés, com Elias, com Enoque, que já estavam no céu? Eles não poderiam permanecer lá, porque não haveria salvação para eles. Mas graças a Deus, a graça foi ratificada e confirmada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A porta da graça, ela está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Ela vai se fechar um dia. Mas hoje nós estamos vivendo no tempo de graça. Hoje é dia de aceitar a Jesus como Salvador e de nos submeter a Ele. Eu leio com vocês agora Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, eu quero ler agora a partir do verso 8. A partir do verso 8. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Agora é o Israel espiritual, resgatado pelo sangue de Jesus. Esse Israel espiritual envolve você e eu, todos os gentios. E aqui diz o verso 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. No Antigo Testamento a lei estava escrita em pedra. No Novo Testamento, no Novo Concerto, Jesus está falando, eu escreverei a minha lei, os meus mandamentos, na sua mente, no seu entendimento. Quem escreve os mandamentos de Deus na nossa mente? O Espírito Santo. Ele gera você como filho, como filha de Deus. E aí escreve os mandamentos de Deus na sua mente. Porque a lei de Deus é para os que já são filhos de Deus. Aqueles que não amam a lei de Deus é porque ainda não se tornaram filhos e filhas de Deus. Simplesmente isso. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Existia misericórdia no Antigo Testamento? Sim. Existe misericórdia no Novo Testamento? Sim. Pelo sangue de Jesus, serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Promessa de perdão. Meu querido irmão, minha querida irmã, console-se, conforte-se, se alegre e regozije-se com esta promessa que Jesus Cristo fez do novo concerto. Você se submete a Jesus Cristo, você aceita-o como Salvador, e ele se torna Salvador na sua vida, e depois de salvos em Jesus, depois de sermos gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas, agora Jesus se torna Senhor da sua vida. E como Senhor da sua vida, ele diz, guarde os meus mandamentos. Essa é a sua parte. Mas como poderei guardar os mandamentos de Deus? Pela habitação do Espírito Santo em você. Porque você se torna templo do Espírito Santo. A mente obediente de Jesus é implantada em você. E você vai poder dizer o que está em Salmos 40 e o verso 8. Aqui em Salmos 40, verso 8 diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Esta é a oração, esta é a alegria dos salvos em Jesus Cristo. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. Deixo com você a paz de meu Jesus, deixo com você a salvação do meu Jesus e deixo com você também o senhorio do meu Jesus na sua vida. Deus derrame sobre você a bênção e que você seja a bênção na vida dos outros. Fique com a paz de Jesus. Amém.